Olá pessoal, boa noite. Aqui é o professor Sérgio e hoje eu vou estar resolvendo no nosso encontro os exercícios da lista número 2, cujo capítulo é Força Magnética. Beleza? São 11 exercícios dessa lista. O último vocês vão perceber que eu não vou atacá-lo aqui, porque ele envolve uma matéria que a gente vai entrar na próxima aula. E então não precisa se preocupar com ele para a lista que vocês vão me entregar, tá ok? Para a lista do dia 12. Então, eu vou começar pelo exercício 1. Ele diz que existe uma região na Terra, no Polo Norte, na região norte, que o campo magnético ele aponta para baixo em relação ao eixo norte, fazendo um ângulo de 70 graus. Tá ali. Aí ele vai e coloca um prótonzinho nessa posição com uma velocidade apontando diretamente para o norte. E ele pergunta qual é a força magnética sobre esse próton. Beleza. Pessoal, se vocês repararam, ele deu ele deu o módulo do campo magnético, ele deu o ângulo e ele falou que é um próton. Então a gente sabe o valor da carga, 1,6 × 10⁻⁻19. Aí eu substituo ali então o módulo da velocidade, o módulo do campo e o ângulo e acho o valor da força magnética. Beleza? Isso é o item A. No item B ele pede o vetor força magnética. Para eu achar o vetor, eu vou ter que operar agora, eu vou ter que decompor as componentes desse campo magnético para poder resolver o produto vetorial. Então eu vim aqui, ó. A gente sabe que pelo meu sistema de eixo que agora eu atribuí ali, ó, o norte é Y, o leste é X, para cima é Z e para baixo é -Z. Então, eu sei que a velocidade está na direção norte, então é mais J. O campo magnético ele vai ter uma componente, se vocês repararem, uma componente ali para baixo, e ele, como ele está inclinado, ele vai ter componente em dois eixos. Então vamos desenhar aqui, ó. É isso que está aparecendo ali, ó. Ele faz 70 graus com o eixo norte, que no caso é o Y ali, então ele tem uma componente mais Y e menos Z, que eu vou chamar de BZ e BY. O cosseno de 70 daquele triângulo retângulo vai ser o cateto adjacente, que é BY sobre a hipotenusa, que é o B. O seno de 70 é o cateto oposto, que é o BZ sobre a hipotenusa, que é B. Então eu venho aqui e isolo as componentes. Venho aqui, ó, deixa eu pegar uma caneta vermelha. Eu venho aqui, isolo o BY e venho aqui, isolo o BZ e acho, então, o seguinte. A componente BY vai ser o módulo de B vezes o cosseno de 70, na direção mais J. A componente Z vai ser o módulo de B vezes o seno de 70 na direção menos K. Então tá ali. Para eu achar na forma vetorial, eu resolvo esse produto vetorial. Pego então o produto vetorial da velocidade pelo campo. Então o primeiro vetor é esse aqui. Então eu venho aqui, ó, coloco a carga aqui fora e coloco as componentes. Então tá ali. Como a velocidade só tem componente em J, coloquei ali o valor dela. Agora eu vou colocar o resultado que vai dar essas contas. Eu vou colocar isso aqui e vou colocar isso aqui. Isso aqui vai ser J e isso aqui vai ser K. Substitui ali, ó. Então a 6 vezes 10⁻⁵ vezes cosseno de 70 dá isso aqui. E o outro vai ser o seno de 70, que vai dar isso aqui. O sinal de menos é porque o Z ali é negativo na direção do vetor B. Resolvo o determinante. Então a diagonal principal dá aquilo ali, ó. Dá 10⁻⁷ vezes esse cara aqui embaixo vai ser aquilo ali. A diagonal paralela dá 0, a outra diagonal paralela dá 0. Agora de baixo para cima em vermelho. A diagonal principal dá 0, a diagonal paralela dá 0 e a outra também dá 0. Então, eu vou ter que o vetor força magnética vai ser a carga vezes o valor que deu aquele determinante do produto. Beleza? Então, ficou para mim que isso aqui dá aproximadamente 9 vezes 10⁻⁻17 na direção I. A direção I aqui no caso significa oeste. Perfeito? O exercício 2
ele diz que tem um semi-arco, tá? Uma semi-espira aí, e está passando uma corrente naquela direção ali, do X negativo. Essa semi-espira está inserida na região que existe um campo magnético alinhado na direção do eixo Z. Então tá ali. Ele pergunta o seguinte: qual que é a força magnética sobre essa espira? Então vamos pensar um pouco, pessoal. Eu vou pegar um elemento daquele fiozinho, um elemento daquela curva, e vou desenhar as grandezas que atuam ali. Então eu vou ter o campo magnético, que aponta para lá, paralelo à seta amarela que está aqui. Vou ter o comprimento ali, como o comprimento pequenininho ele aponta naquela direção tangencial, que é a corrente. E eu vou ter a força magnética. Se eu pegar o produto vetorial, eu vou ver que varrendo de I para B, eu vou ter o produto vetorial que aponta para cima, que é o elemento de força DF. Como eu tenho um comprimento pequenininho, eu vou ter uma força pequenininha. Eu sei que a força magnética é I, L vetorial B, tá? Como o comprimento é pequenininho, DL, eu vou ter um DF. Tá ali. Aquele elemento do fio, pessoal, ele está a uma distância R do centro do meu semicírculo aqui, fazendo um ângulo θ. Então eu vou desenhar aqui para vocês poderem ver o que eu vou fazer. Tá ali, ó. X e Y. Tá ali o DL. Tá ali o R e o θ. Se eu trouxer o eixo para aquele ponto, eu vou ver o seguinte: aquele comprimento DL ele tem uma componente X e uma componente Y. E aquele ângulo θ é exatamente o ângulo θ que está aqui. Então eu posso decompor aquele DL. Como que vai ficar? Ó, faço o triângulozinho ali, vocês vão ver facilmente o seguinte, ó. Eu vou ter uma componente DLX e DLY. A componente DLX vai ser DLX é essa aqui, pessoal, ó. DLX é o cateto oposto, ó. Esse cateto aqui. Então é o cateto oposto. Então é o seno do θ, o módulo dele vezes o seno do θ na direção I. Tá ok? Senhor, por que é menos I? Porque ó, se eu projetar ele está na direção do X negativo aqui, pessoal. E o Y? É o cateto adjacente, então é o cosseno. Então ficou ali vezes o cosseno na direção J, que é esse cara aqui, ó. Beleza? Então eu venho aqui e substituo, pego a equação de cima, vou resolver o determinante. Quem que vai ser a componente do primeiro vetor? O primeiro vetor é DL. Venho aqui. A componente I dele aqui, ó, é menos DL seno θ. Substituir aqui na primeira. Aí eu vou colocar a componente J dele, DL cosseno θ. Não tem componente K, eu venho aqui agora e marco o campo magnético. O campo magnético está na direção Z. Tá ali, ó, 0, 0 e Z. Resolvo a diagonal principal, B vezes DL cosseno θ na direção I. A outra vai dar 0 e a outra vai dar 0. Agora a diagonal de baixo para cima. A primeira vai dar 0, a outra aqui vai dar 0 também, e a outra aqui embaixo vai ficar B vezes menos DL seno θ J. Ok? Percebe o seguinte, pessoal, aqui o sinal é de menos, mas é de baixo para cima, então fica menos com menos dá mais. Aí eu venho aqui e substituo, vai ficar o elemento de força magnética, vai ficar I. Como aparece B aqui e B aqui, eu coloquei em evidência, junto com o I que já estava. Senhor, de onde é que vem esse I? O I vem daqui de fora. O I está ali fora do determinante. Então ficou DL cosseno de θ na direção I, mais DL seno de θ na direção J. Aí coloquei o DL lá fora e coloquei entre parênteses. Pessoal, se eu quiser a força magnética total, eu venho e integro esses dois lados. Então vou integrar aqui. Se a gente reparar o seguinte, ó, a minha integral está sendo pelo comprimento total desse fio aqui no semicírculo.
Então eu posso escrever que esse DL, na verdade, é o perímetro daquele semicírculo. Pessoal, o comprimento L nada mais é que o perímetro. A gente sabe que o perímetro é o ângulo vezes o raio. Então, se eu tenho um DL, eu vou ter um D perímetro aqui, um DS. Então, vai ficar, como o raio é constante, vai ficar um dθ. Tá? Porque o raio aqui é constante, então fica a derivada só no θ. Então, eu posso substituir aqui, ó, no lugar do DL, eu vou colocar dθr. Então, vai ficar o R saiu para fora, e eu vou escrever no lugar do DL agora o dθ. Cosseno de dθi mais seno de θ dθ, J. Aí, de quanto a quanto? Percebam comigo que o ângulo agora vai de 0 até 180 graus, então de 0 a π. Então, o integral do cosseno é menos seno, integral do seno é cosseno, aí eu coloco os limites. Então, seno de 0 menos seno de 0 é 0. Agora, menos o seno de π. Seno de π vale 0 também, então também dá 0. Agora, do outro lado ali, cosseno de 0 vale 1, menos cosseno de 180 vale menos 1, então menos 1. Porque o limite superior menos o limite inferior. Então ficou para mim aqui o seguinte, aquele termo I vai para o saco, só vai sobrar o termo J. Então vai ficar a força magnética igual a 2. Senhor, por que 2? Porque aqui a soma dá 2, beleza? 2 vezes I vezes B vezes R. R é o raio do semicircular na direção J. Então esse aí é a força magnética. No exercício 3, ele diz o seguinte, ó, existe um campo magnético, existe um prótonzinho, beleza? Esse prótonzinho está orbitando, está girando numa órbita circular em torno desse campo magnético aí. Beleza? Pessoal, para eu saber a direção da força magnética, eu tenho que ver aqui a corrente e o campo. Como eu quero que ele orbite nessa órbita, então a força magnética tem que estar apontando sempre para o centro aqui. O campo está para cima, a força magnética tem que estar apontando para o centro. Então, como que eu sei a direção da velocidade? Pessoal, para eu saber a direção da velocidade muito rapidamente, eu posso pegar a regra da mão esquerda. Na regra da mão esquerda eu faço o seguinte, o dedo indicador sempre fica reto, tá? O dedo indicador vai ficar alinhado com o campo magnético. O dedo médio, ele pode abrir e fechar um pouco, e ele está alinhado com a velocidade. E o polegar sempre vai dar a direção da força magnética quando a gente vai falando de carga positiva. Beleza? Então, se vocês colocarem aqui, ó, em direção à seta vermelha, com a mão esquerda, beleza? Em direção à seta vermelha, o indicador. A força magnética com o polegar que vai estar apontando para dentro, vocês vão ver que o vetor velocidade, que vai ser o dedo médio, vai estar apontando naquela direção. Beleza? Então, o que ele está perguntando? Qual é a velocidade? Então, eu sei que o raio da órbita é a massa vezes a velocidade dividido pela carga vezes o campo. Eu sei a massa, eu sei o raio, que está em metros, tá? Então, eu só passar e fazer a conta aqui. Eu sei o valor da carga, eu sei o valor do campo, eu venho e acho a velocidade, que é o que ele está pedindo. Beleza. E o período? O período equivale ao tempo por uma volta completa, beleza? Então a gente sabe que velocidade nada mais é que a distância pelo tempo. O tempo total eu vou chamar de período. Então se eu pegar o tempo aqui e passar ele multiplicando, eu vou ter que o tempo vai ser a distância total dividido pela velocidade. A distância total é o período, aliás, é o perímetro daquela órbita ali. Perímetro a gente sabe que é 2πr. E a velocidade eu achei ali no item A. Beleza? Então eu acho o período aqui tranquilamente. Vai ser alguma coisa, ó. Vai ser alguma coisa, é o tempo para uma volta completa. Então alguma coisa em segundos. Perfeito? Exercício 4. Então ele diz o seguinte, ó, existe uma espira circular que está sendo percorrida por uma corrente. Deixa eu voltar aqui
de raio R, de massa M, está sendo percorrida por uma corrente. E a primeira coisa que a gente pode falar é o seguinte, pessoal, toda vez que eu tenho algum condutor fechado, que é percorrido por uma corrente, existe uma grandeza física chamada momento magnético. Então, todo ente que possui magnetismo possui momento magnético, beleza? Então, a origem do magnetismo está ligada com ter momento magnético, guarda isso. Professor, então o ímã tem momento magnético? Isso. Então, um átomo tem momento magnético? Tem. O elétron tem momento magnético? Tem. Tá? Então a gente vai usar o conceito de espira para no próximo capítulo a gente levar ele por um momento mais, para um aprofundamento nesse conceito. Então, vamos voltar aqui para a espira. Então a espira, quando ela é percorrida por uma corrente, ela tem um momento magnético. Beleza? Esse momento magnético ele é sempre perpendicular ao plano da espira. Tá ali, ó. Então, o momento magnético é uma característica da espira. Tá? Quando eu coloco essa espira num campo magnético, o que vai acontecer é que o campo magnético exerce uma força que vai tentar girar essa espira para fazer com que o momento magnético se alinhe com o campo. Então dá uma olhada, ó. Eu vim e coloquei agora um campo magnético naquela direção. O que vai acontecer? Vai aparecer uma força que vai querer girar essa espira. Pessoal, essa força que causa rotação, para qualquer coisa, rotação de mecânica, a gente chama de torque, beleza? No caso aqui é um torque magnético. Torque. Beleza? Deixa eu voltar aqui que eu me perdi. Então, vai aparecer um torque aqui. Esse torque vai querer fazer com que a espira gire. Tá? Uma força que vai causar rotação. Pessoal, eu estou falando de torque aqui como uma força que causa rotação, mas na verdade é um ente primo da força. Então é uma grandeza física capaz de causar rotação. Uma chave de boca, uma chave de boca, basicamente o que você está aplicando é um torque, você está causando uma rotação. Tá? Então, depois que esse torque causar rotação, a espira que estava no plano aqui, nesse plano aqui, ela vai deitar. E o momento magnético vai estar alinhado com o campo magnético. Então, isso que é o torque. O torque vai tentar girar essa espira quando ela estiver inserida num campo magnético. Beleza? E qual a relação entre o momento magnético e o torque? O que vai acontecer é que o torque vai querer alinhar o momento magnético, que é a característica da espira, percorrida por corrente, com o campo. Só isso. Essa é a diferença. Então ela vai querer tornar o momento magnético paralelo ao campo magnético. Beleza? A gente sabe da última aula que o momento magnético nada mais é que o produto da corrente vezes a área. Como é uma espira circular, a gente sabe que a área é πr ao quadrado. E a unidade aqui do momento magnético vai ser o quê? Unidade de corrente, que é ampere. Unidade de área, metro quadrado. Então essa aqui é a unidade de momento magnético. Então vamos falar um pouco sobre o torque. O que vai acontecer? Como o torque vai querer girar essa espira para o momento magnético se alinhar com o campo, vai aparecer uma força que vai tentar empurrar ele para cima. Então eu vou ter um torque magnético. Só que à medida que isso aqui tentar levantar, vai aparecer a força-peso que vai puxar ele para baixo. Então vai ter um torque rotacionando ele para baixo, que vai ser o torque da gravidade, da força-peso. Beleza? Por definição, torque nada mais é que a força que é aplicada vezes o braço de alavanca, vezes o momento de força. Então vamos pensar comigo aqui, ó. Em relação ao eixo ali que passa pelo centro da espira, ali, ó, que eu tracejei, ela vai querer girar em torno daquele eixo ali. Esse eixo tracejado aqui que eu vou marcar um asterisco, ó. Tá? Em relação a esse eixo aí. Então o que vai acontecer? Eu posso dizer o seguinte: no equilíbrio,
Ou seja, quando ele estiver na iminência de girar, o torque gravitacional vai ter que ser igual ao torque magnético. A gente sabe que o torque gravitacional é a força, está aqui a força, peso, vezes daquele momento L ali, que é o comprimento daquele negócio. A força peso é mg, o comprimento é L. O torque causado pela força magnética sobre o momento é o produto do momento vezes o campo. A gente relembrou que o momento é a corrente vezes a área, está ali a área, vezes o campo. Na iminência do movimento, aquele cara de cima é igual ao cara de baixo. Então fica o torque magnético é igual àquilo ali. A gente, se você olhar o desenho, você vai ver que o L ali, a alavanca ali, é exatamente o raio. Então substitui ele pelo raio. Aí isola a corrente, ó, vai ficar... O mg ficou do outro lado, o raio que está ao quadrado passou dividindo, cortou aquele raio com aquele raio, então vai ficar para mim que a corrente é mg dividido por πr vezes o campo. Então esse aí é a corrente na iminência da espira querer girar. O 5 fala que existe um enrolamento, tá? um enrolamento quadrado. Tem até um erro aí na resolução dada pela lista, pessoal. Vocês têm que arrumar aí, presta atenção, por favor. Então eu tenho uma espira, aliás, um conjunto de 12 espiras quadradas, e ele diz que percorre uma corrente de 3 A. Esse conjunto de espiras está alinhado com o plano XY, tá ok? Então, se a corrente entrar naquele sentido, vai existir um momento magnético que aponta ali para cima. E o momento magnético vai ser igual ao produto da corrente vezes a área, como são 12 espiras, vezes 12. Para eu saber aqui a área, para poder calcular ele, eu vou ter que saber qual é o lado desse quadrado aqui. Ele falou o seguinte, ó, 12 voltas equivalem a 49 centímetros. Então, cada volta constitui, ou cada espira constitui, aproximadamente 4,08 centímetros. Só que cada volta completa equivale a 4 lados desse quadrado. Então, dividido por 4 lados, eu sei que cada lado tem aproximadamente 1,02 centímetros. Beleza. Aí vim aqui substituir na conta. O momento magnético vai ser 12, são 12 espiras, vezes a corrente, vezes a área agora. Como é que é a área desse quadrado? É o lado, que eu passei para metro, ao quadrado. Substituindo tudo, eu vejo que o momento magnético é aproximadamente 36,75 ampere vezes metro quadrado. Tá? Essa resposta lá na resolução está errada. Vocês têm que ir lá na resolução. Aqui está certo. Então está aí o momento magnético. E o vetor momento magnético? Para eu saber o vetor do momento magnético, eu uso a regra da mão direita agora. Como que é? É muito fácil. Você vai pegar a mão semi-fechada, a mão direita, e vai colocar os dedos na direção que estiver girando a corrente na espira. Então, olha, ó, se a corrente está nesse sentido, eu vou e alinho os dedos naquele sentido ali. O polegar na mão direita vai indicar para a gente a direção do momento magnético. Tá ali, ó. Então o momento magnético está para cima lá, ó. Tá? Se aquilo ali é X, aquilo ali é Y, então lá para cima é Z. Então aquilo ali na direção mais K. Letra B. Se for aplicado um campo magnético oblíquo, cujas componentes são essa aqui, qual que vai ser o torque agindo ali? Pessoal, o torque é uma grandeza física vetorial e ele é dado pelo produto vetorial. Ó, como o torque é um vetor, e esse cara é um vetor e esse cara é um vetor, para resultar em vetor desse lado tem que estar rolando um produto vetorial entre esses caras. Então, o torque, escrito na forma vetorial, não é só a multiplicação, mas é o produto vetorial deles.
Então eu venho aqui e faço assim, ó. O torque magnético vai ser componente IJK. Primeiro vetor é o momento magnético. Então eu venho aqui e ponho os componentes dele. Tá ali, ó. O momento magnético é 36,75K. Então vai lá, só tem componente em K. O campo magnético, ele é oblíquo, ele tem componente I e K. Então o componente I dele está ali, o componente J dele é 0 e a componente K é 0,4. Diagonal principal, 0. Diagonal paralela dá 36,75 vezes 0,3 na direção J. Isso dá 11 ponto alguma coisa na direção J. A diagonal de baixo para cima dá 0 a principal, a paralela vai dar 0 e a outra também vai dar 0. Beleza? Então eu sei que o torque aqui vai ser 11,03 na direção J. Pessoal, a unidade de torque é Newton vezes metro. Beleza? A energia, aqui tem um tópico novo. Esses daqui é bom vocês prestarem atenção. Então, a energia armazenada no sistema do momento magnético, campo magnético. Pessoal, vamos pensar comigo, ó. Se a tendência natural é que o momento esteja alinhado com o campo magnético, então o que vai acontecer é que quando ele está desalinhado, eu tive que gastar uma energia para desalinhar. E a energia é mínima quando eles estão alinhados, beleza? Então existe uma diminuição de energia ao alinhar esse negócio. Então eu posso dizer assim, o trabalho realizado pelo torque em girar o momento magnético, em trazer o momento, em alinhar o momento magnético, ele pode ser descrito pelo seguinte: trabalho é igual a integral da força vezes o deslocamento. Como o trabalho é uma grandeza escalar, esse cara são dois vetores, esse cara tem que ser um produto escalar. Então tá ali. Então imagina que eu tenho uma espira retangular qualquer, o campo tá ali, o torque vai tentar girar essa espira para lá. Imagina que a minha espira tem um lado A e um lado B. Beleza? E a corrente gire naquele sentido ali. Então o que vai acontecer? Se eu pegar a regra da mão esquerda, eu vou ver o seguinte, ó, corrente é na direção do regra da mão esquerda, corrente na direção do dedo médio, que está para baixo, daquele lado ali. O campo magnético está na direção da esquerda para a direita, eu vou ver que o polegar vai apontar para cima. Então essa é a força magnética desse lado. Quando eu chegar do outro lado, a corrente vai estar entrando, o campo vai estar para lá, a gente vai ver que a força, o polegar vai apontar para baixo, então a força magnética está para baixo. Então, em relação ao eixo que passa ali pelo meio, vai acontecer uma rotação. Então, imagine que num certo intervalo de tempo, muito curto, essa espira que estava no plano deu uma inclinada. Uma inclinada que eu chamo de DS, um deslocamento DS. O que eu posso dizer? O trabalho vai ser integral da força magnética 1. Por quê? Porque eu tenho duas forças agindo aqui e elas vão se somar para poder causar a rotação. Uma empurra para um lado, a outra empurra para o outro. O que vai acontecer é que eu tenho a somatória das duas, vezes o DS. Ali. Vamos pensar comigo. Como que eu calculo a força magnética? A força magnética vai ser, ó, vai ser a corrente. Então tá ali, ó, substituir no lugar desse cara aqui, isso aqui. A corrente vezes o comprimento. Pessoal, esse comprimento aqui é o A, ó. Esse é o comprimento A. Vezes o campo. Vezes o campo vezes DS. O DS está ali, eu só fiz a distributiva aqui. Está ali. Mas é exatamente a mesma expressão, a força 2. Está ali, DS. Beleza? Então, como as duas, eu posso pôr somando, então vai ficar aquilo ali, 2 vezes I, o B ficou lá dentro. O que é B escalar DS? É um produto escalar, eu posso escrever o cosseno ali no lugar dos, tirar os vetores e pôr o cosseno. Então vai ficar assim, 2 vezes A, o B sai para fora. O que é o DS? Pessoal, o DS é aquele comprimento, aquele deslocamento daquele semiarco ali. Como ele é muito pequenininho, eu vou ter um DS que vai ser um dθ. Beleza?
Então perceba que eu posso escrever, ó, deixa eu voltar aqui. Eu posso escrever no lugar do ds, o B saiu para fora, eu posso escrever no lugar R de θ. O que é o R? O R ele é o braço de alavanca. Se você olhar o R ali, o R é a distância do eixo de rotação até o ponto em que vai sofrer a força. Aquela distância é B sobre 2. Beleza? Então o que vai sobrar dentro? Cosseno θ de θ, de 0 até 90 graus. Integral do cosseno é menos seno. Vai ficar menos seno de 0 menos seno de π sobre 2. Tá? Ficou ali. Cortou aquele 2 com aquele 2. Então vai ficar para mim o seguinte, ó. 2 vezes... professor, o que aconteceu? Veio o I, sobrou o A, o B aqui cortou de baixo com o 2 lá, sobrou o campo magnético. O que é A vezes B? É a área da espira. Então ficou para mim que o torque, o trabalho realizado pelo campo magnético em girar esse cara é o momento magnético escalar. Ó, olha a diferença. Ó. Quando a gente fala do torque, é um momento magnético vetorial ao campo. Olha na equação do lado de lá da lousa, do lado esquerdo da lousa. Quando a gente fala de energia, ele é o produto escalar. Aqui produto vetorial, aqui produto escalar. Beleza? Então, essa é a diferença. Como a gente sabe que quando algum campo está realizando um trabalho, ele está diminuindo a energia potencial. Então é menos a energia potencial. Então, à medida que o trabalho é positivo, a energia potencial é negativa. Então eu posso pôr o sinal de menos ali e escrever energia potencial, então. Está ali. Aí eu venho e faço a conta. Como que eu calculo um produto vetorial? Abre o determinante. Como que eu calculo um produto escalar? Componente x do primeiro vetor vezes a componente x do segundo vetor. Aqui é tudo somando, tá? Mas como está negativo nascente, eu vou pôr o sinal de menos. Menos a componente y dos caras, multiplicando, menos a componente z dos caras, multiplicando. Resolvo essas multiplicações e depois eu somo tudo. No caso, eu subtraio tudo. Então vai ficar, ó, quanto vale a componente... Olha agora no slide, na tela do lado ali. Quanto vale a componente I daquele cara? Vale 0. Quanto vale a componente Y do momento magnético? Vale 0. Só tem componente Z. Então tá ali. Componente Z com sinal de menos na frente. Quanto que é a componente Z daquele cara? Tá ali, ó. Tá em vermelho. É 0,4. Faço a conta e acho que a energia potencial acumulada é menos 14,7 joules. Joule. Beleza? Então essa aí. Então eu espero que você tenha entendido a ideia do torque, a ideia do momento magnético e a ideia da energia potencial aqui, beleza? Então vamos lá, primeira coisa. Momento magnético é a característica que uma espira tem quando ela é percorrida por corrente. Tá? Ela ganha, assim que toda espira é percorrida por corrente, ela ganha uma propriedade magnética que chama momento. E o que acontece? Quando esse momento é inserido num campo magnético, aparece um torque que tende a alinhá-lo com o campo. Beleza? O torque, ele é o produto vetorial entre o momento e o campo. E a energia potencial é o produto escalar negativo do momento escalar o campo. Só isso. Então vamos para o exercício 6. Ele diz o seguinte: um prótonzinho está com uma certa velocidade e ele é inserido no campo magnético da direção K. Ele pede a força. Pessoal, pensa comigo. Ele deu o valor da carga, que é um próton. Ele deu o valor da velocidade e pediu a força ali. Então só fazer a conta. Beleza? Abre ali o negócio, faz a conta e resolve o determinante. Assim. O 7 diz o seguinte: eu tenho um fio com aquela massa, com aquele comprimento, que é percorrido por uma corrente. Esse fio é inserido num campo magnético. Tá? Como eu quero equilibrar, eu quero levantar esse fiozinho e deixar ele parado aqui no espaço, vai ter que aparecer uma força magnética para cima. Para aparecer a força magnética para cima, ó, usando a regra da mão esquerda,
o indicador vai com a seta vermelha, o I vai com a corrente. Para a força estar para cima, o campo tem que estar exatamente entrando ali, do jeito que está. Vai aparecer a força magnética para cima que vai vencer o peso para baixo. Então o módulo da força magnética tem que ser igual ao módulo da força-peso. Então olha, força magnética no fio é ILB seno do ângulo. O ângulo entre B e a corrente é 90 graus, vai dar 1. Então para mim fica aqui que a corrente é igual àquilo ali. Perceba que a massa tem que 100 kg e o comprimento que está em 50 centímetros ali tem que 100 metros. Aí faço a continha. O 8 fala para mim o seguinte. Eu tenho um fio de comprimento 10 centímetros que está sendo percorrido por uma corrente de 2 amperes. Quando essa corrente está na direção mais I, aparece uma força com aquelas componentes ali. Aí essa força vai agir no fio e vai empurrar ele. Aí a corrente vai chegar a uma situação que ela vai estar apontando para a direção mais J. E a força vai ser dada por um outro vetor, que agora mudou a direção da corrente, da corrente, mudou a direção da força. O que não mudou foi o campo magnético. Ele pergunta quando vale o campo magnético. Pessoal, a gente sabe que a força é I, é o comprimento vetorial campo. Então eu posso pegar ali o primeiro momento. Ó. Então eu sei que a força magnética, estou pegando aqui a expressão, estou pegando a força magnética vetor e vou escrever as componentes dela ali. Quais são as componentes? 3J mais 2K vai ser igual a corrente é 2, pus 2 ali na frente, e JK, componente L do comprimento, vai ser só aquilo ali. Perceba que o comprimento é 10 centímetros e ele está sendo percorrido na direção do I positivo. Então tá ali, ó, mais 10 centímetros. Aí não tem componente J nem componente K. E o campo magnético? Eu não tenho os componentes, então eu vou escrever aqui BX, BY, BZ. Resolvo a diagonal principal dá 0, a paralela dá 0, a outra dá 0. Agora de baixo para cima. Não, desculpa, não deu 0 não. A outra K vezes ponto 1 vezes BY. Tá aqui, ó. 0,1 BY na direção K. Beleza? Agora sim, de baixo para cima. A primeira zera, a segunda vai zerar também, e a terceira vai ficar BZ vezes 0,1 vezes J. Como é de baixo para cima, é negativo. Aí iguala as expressões, ó. Tá? Aí já multiplico esses caras pelo 2 que está ali na frente, ó. Então vai ficar 0,1 vezes 2, 0,2 BYK menos 0,1 vezes 2 na direção J. Então vou pegar aquele cara ali, ó. J com J dá 3 é igual a menos 0,2 BZ. Então, BZ é igual a menos 15. Só sobrou aquilo ali. Se aquilo ali é igual àquilo ali, então aquilo ali tem que ser igual àquilo. Então, igualo aqui os dois. 2, papapá. Vai ficar 2 dividido por 0,2 dá 10. Então, esse é o BZ, esse é o BY. Agora eu vou para o segundo momento. A força vai ser aquela outra ali, em cima, que vai ser igual a corrente, IJK. Agora mudou o sentido da corrente. Agora a corrente está na direção mais J. Beleza? Então, mais J aqui. Então vai ser 0,1 aqui, ó. Zero, 1 e 0. Aí venho aqui, resolvo o determinante, vai ser 0,1 vezes menos 15, vai dar 0, menos 1,5 na direção I. O J vezes 0 vai zerar, o outro cara aqui vai zerar, agora de baixo para cima. BX vezes 0,1 vezes K. Negativo, porque é de baixo para cima. O outro zerou. Então igual as expressões, ó. Como eu tenho 2 na frente, eu multiplico cada um. 1,5 vezes 2 dá menos 3.
2 vezes aquele cara, tanana. Aquele cara é igual àquele cara, então esse cara aqui tem que ser igual àquele cara ali. Então tá ali em cima, ó. Bx tem que ser igual a 2 dividido por 0,2, que dá 10. Então, o vetor campo magnético vai ser BXI, BYJ, BZK. BX é 10, BY é 10, BZ menos 15. Então, o vetor magnético está escrito ali. Beleza? O 9 fala... O 9 tem um conceito que talvez a gente não tenha visto, a gente passou muito rápido, que é o seguinte, ó. Ele diz que um elétron tem uma energia cinética de 45 keV. Pessoal, unidade de energia não devia ser joule. Por que aqui está em electrovolt? É que electrovolt é uma outra unidade de energia. Você vai ver muito em livro de física, mais avançado, quando estiver falando de energia na escala atômica, essa unidade. Então essa é a unidade de energia em escala atômica. Beleza? Electrovolt. O que significa isso? Equivale à energia cinética que um elétron ganha quando ele é acelerado por uma DDP de 1 volt. Beleza? Então, na realidade, o que interessa para a gente é essa conversão aqui. Ó. 1 electrovolt equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 joule. Então, 1 electrovolt é uma unidade muito pequena de energia. Então, eu sei o seguinte: 45 keV vai ser equivalente a 45 kg é 10 a terceira vezes 1 electrovolt, que é 1,6 10 a menos 9 joule. Isso dá 7,2 vezes 10 a menos 15 joule. Beleza? Então essa aqui já dá para fazer as contas com esse valor. Essa é a unidade do SI. Eu sei que a energia cinética ela é meio de mv², e ela tem que ser igual ao que está circulado ali em amarelo. Eu sei que a massa do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 31 kg, eu venho e acho a velocidade então. Tá ali, eu substituo a energia cinética e substituo a massa. Ele pergunta na letra A, quanto vale o raio? Tá ali, ó, o raio da órbita circular é a massa, velocidade, carga, campo. A massa tá ali, a carga a gente sabe quanto vale em módulo, tá? Eu acho o raio. Aí ele pergunta o período e a frequência. Vamos primeiro calcular o período, que é a letra C. Período é a órbita total dividido pela velocidade. Eu achei a velocidade, vou achar em segundo. Frequência é o número de voltas, o número de ciclo que ele dá por unidade de tempo, por segundo. A gente então fica 1 sobre segundo, que é conhecido como Hertz. Então é isso que nada mais é que o inverso do período. Então eu achei o período no item C, faço o inverso dele e eu vou achar a frequência de giro aqui, que vai ser em Hertz. Beleza? No exercício 10 ele diz que existe um triângulo equilátero, que é percorrido por uma corrente, está no plano XY, e consequentemente vai existir um momento magnético ali. Tá? Eu sei que o lado desse triângulo equilátero é 0,08 metros, estou passando de centímetro para metro. A área do triângulo equilátero, pessoal, é o lado ao quadrado dividido por raiz de 3 sobre 4. Tá? Então eu sei que o momento magnético ali, ó, é a corrente vezes a área. A área eu calculo por aquela expressão, substituindo o valor do lado ali. A corrente ele diz que é 2,5, eu venho e acho o momento. O momento é ampere vezes metro quadrado. E ele está alinhado para onde? Ele está alinhado para a direção do eixo Z. Aí no item A, ele diz o seguinte: se o campo magnético estiver na direção do eixo Z, quanto vale o torque? Pessoal, olha as duas setas. Vai existir algum torque? Não vai existir por uma razão muito simples. Já está alinhado. Não vai existir nenhuma grandeza querendo causar rotação, porque não tem o que girar mais aqui. O momento magnético já está alinhado com o campo B. Então é meio óbvio que nesse caso o torque é igual a zero. Como que dá para demonstrar isso? Torque não é momento magnético vetorial campo? Então eu posso escrever de outra forma, que é o momento magnético vezes o campo vezes o seno do ângulo entre eles. Seno de zero dá zero, então o torque é zero. Agora olha o item B. Agora o campo magnético vai estar na direção do X. Quanto vale o torque? Existe o torque? Existe. Ó. Agora vai existir um torque que vai tentar empurrar aquela seta do momento para a seta vermelha aqui.
Eu sei que o torque é o momento vezes o campo vezes o seno do ângulo. O ângulo aqui é 90 graus. O momento magnético está ali em cima. O campo é 0,3 Tesla. O seno de 90 é 1. Então eu venho aqui, faço a conta e acho o torque. O torque nada mais é que a unidade de força vezes distância. Então Newton vezes metro. Beleza? O 11, pessoal, ele vai dar um pouquinho de trabalho, porque a gente vai ter que relembrar algumas coisas de rotação do corpo rígido, momento de inércia e assim por diante. Então eu vou preferir deixar isso aqui para a próxima aula, que eu já entro e uso isso aqui. Ele diz que tem uma esfera carregada que está girando, beleza? Então aguenta um minuto, a gente resolve isso na próxima aula. Não precisa se preocupar com o 11 para colocar na lista. Pessoal, um forte abraço, qualquer dúvida eu estou à disposição, é só chamar.